Os casos de Covid-19 aumentaram em todo o país. A CESPA emitiu uma nota de alerta sobre os cuidados e prevenções com o vírus. Em uma coletiva de imprensa, representantes da saúde municipal aqui de Cametá falaram dos casos confirmados e das medidas que estão sendo adotadas. A coletiva de imprensa foi na Secretaria de Saúde de Cametá e contou com a presença do secretário de Saúde, Dr. Charles Tocantins, Dr. Marcos Prazeres, diretor clínico da UPA 24 Horas, Bárbara Santos, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, além do diretor do Hospital Regional de Cametá, Marcelo Veiga, e Carolina Novaes, assistente social e coordenadora da regulação. A pauta principal da coletiva é o aumento em número de casos da Covid-19 no município cametaense. De acordo com o secretário de Saúde, o município está fazendo monitoramento dos casos relacionados à Covid-19 e que o município está abastecido de medicamentos e vacinas, principalmente para os grupos prioritários. Colocar que a população pode ficar tranquila quanto aos quadros de Covid. Esse quadro de Covid aumentou em todo o país, vocês têm acompanhado através da grande imprensa nacional, Belém também, e que não é diferente de Cametá. Você tem o vírus circulando, mais de uma cepa, mas isso faz com que os cuidados sejam redobrados, obviamente, e vivemos num período sazonal em que a síndrome respiratória aguda, elas começam a ter um número maior de casos de notificação. Como o município está se preparando para isso? Primeiro, a gente está fazendo monitoramento constante, inclusive o doutor Marcelo tem sido um dos expoentes aí da organização dos serviços, então a gente está monitorando os serviços e os casos relacionados à Covid-19. Segundo, o município está com a rede abastecida dos medicamentos necessários quando assim o médico fizer o diagnóstico positivado e achar as condições necessárias de indicação medicamentosa. A CESPA, através da sua atividade relacionada à distribuição de imunos, está colocando para Cametá, nesse primeiro momento, 6 mil doses. E essas 6 mil doses vão ser colocadas, disponibilizadas à população prioritária. Segundo dados divulgados pelo Departamento de Epidemiologia, Cametá registrou até o momento 314 casos que foram notificados. Desses, 65 deram positivos. E uma morte confirmada até o momento. Para a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Bárbara Santos, no momento os dados não são alarmantes para se criar pânico na população. A gente tem feito a compilação dos dados, quase que em tempo real, para que a gente possa ver a progressão da situação epidemiológica da Covid. Ao nosso ver hoje, a evolução epidemiológica da Covid, a gente não vê um alarme para que se sejam encerrados os eventos programados. A gente faz as orientações através de boletim. Nós já emitimos um boletim com orientações não só a respeito da Covid, mas das síndromes também gripais, E a gente divulgou para a sociedade através de redes sociais esse boletim, orientando a população. Se você está doente, se você tem sintomas, procure um atendimento médico para você ser diagnosticado corretamente, Um dos pontos citados na coletiva foi o transporte aéreo, que encaminha pacientes para a capital do estado, onde todos os dias o helicóptero da saúde vem a Cametá. A população teme, já que na pandemia era frequente o encaminhamento de pessoas para Belém. Mas, segundo o diretor do Hospital Regional, os pacientes transferidos não têm relação com casos de Covid. Com relação a esse transporte aéreo, como vocês sabem, nós temos uma equipe que trabalha, que faz o transporte dos pacientes graves de toda a região, daqui na nossa região, que é a nossa UTI móvel, tem uma equipe que faz, e há umas 2 semanas tivemos problemas, e teve que ser encaminhada para Belém para fazer uma reforma, que esse atendimento já tem há mais de anos e nunca tivemos tempos, porque só tem uma ambulância, nunca tivemos tempo de mandar ela para realmente fazer uma manutenção mais detalhada, E durante essas 2 semanas a população viu o helicóptero vir mais vezes aqui fazer resgate aéreo de alguns pacientes graves, E esses pacientes não eram pacientes de Covid,
Isso é importante frisar. Mas como a população ainda está muito recente com o trauma que foi para nós aqui nessa região, quando nós não tínhamos o aparato da UTI móvel, o serviço de resgate aéreo ele foi fundamental naquele momento, salvou muitas vidas, inclusive, né? Mas a população ainda está sob esse forte trauma. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, Cametá se prepara para receber um dos maiores carnavais da Amazônia. E para dar suporte e atendimentos à população, os hospitais e unidades de saúde estão recebendo investimentos. A UPA segue abastecer de medicações, profissionais para atendimento dessa população, sistema respiratório de todo o outro quadro que dá uma entrada na UPA para atendimento imediato. Junto com o regional que está do nosso apoio de retaguarda, não só para Covid, mas casos pacientes mais graves, a gente tem esse apoio deles aí. Em relação às testagens de Covid, a UPA está priorizando os pacientes internados que precisam de transferência e os casos graves. Casos leves, moderados, testagens se fazem por de saúde. Estão com a rede toda abastecida com testes de Covid. E só ressaltando que, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, o Pará já registrou 9 mortes somente nos primeiros 10 dias agora de janeiro. Já aqui no nosso município de Cametá, como a gente viu aí na reportagem, apenas uma morte foi confirmada, outra está sendo investigada. A Secretaria de Saúde está monitorando todos os casos confirmados e ressalta sobre a importância da imunização em dia.